Olá! Neste vídeo eu vou dizer para vocês como aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, na prática. E eu vou trazer a principal etapa, ou a etapa número 1, e na minha opinião, é a etapa mais importante de um programa adequação à LGPD. Então, de cara, vamos lá. O que eu vou trazer para vocês nesse vídeo? Eu vou falar sobre o Data Mapping e vou falar 4 etapas essenciais para se executar um Data Mapping, tá? Na prática, sem enrolação aqui. Não adianta enrolar ou esconder o jogo. A minha intenção é mostrar para vocês o passo a passo de como executar isso na prática, como eu coloco isso em prática nos meus clientes. Eu recebo muitas perguntas. A maior dúvida das pessoas é sobre como executar isto, essa etapa, esse procedimento, esse processo na prática. Então, vamos ao que interessa. O meu nome é Natália Coelho e nesse vídeo, como eu disse, eu vou falar sobre o Data Mapping. Então, primeira etapa. Antes, vamos voltar. Pode ser que alguns de vocês aqui que estejam assistindo esse vídeo nem saibam o que é o Data Mapping. Então, eu vou só contextualizar aqui de uma forma rápida, concisa, sem muita enrolação, para que a gente possa entender, então, o que é o Data Mapping. Vamos lá. O Data Mapping nada mais é do que um mapeamento dos dados pessoais tratados por uma determinada empresa. Então, quando você, profissional da área de proteção de dados, advogado ou consultoria da área de tecnologia da informação, for procurado por uma empresa, você vai precisar fazer este mapeamento. Tá bom, o que é este mapeamento? Nada mais é do que um mapa, literalmente. O mapa ele faz o quê? Ele indica o caminho. E o caminho do quê? O caminho dos dados, tá? Então, qual é o objetivo dessa etapa? Qual é o objetivo deste processo dentro de um programa de data mapping? É para nós, profissionais da área, que estamos na condução de um programa de adequação, para que nós possamos identificar qual é o caminho que aqueles dados pessoais percorrem dentro de cada uma das áreas de negócio, tá? Não adianta a gente tentar fazer da empresa inteira um data mapping. Não, fica muito mais fácil se você fizer segmentado, porque isso dá muito trabalho, certo? É um processo que realmente demanda muito esforço, demanda muito tempo, não é uma tarefa tão simples de se fazer, né? Muitas pessoas aí acham que simplesmente basta que a gente rode um software e que a gente consegue, então, descobrir ou executar o data mapping, e não é bem assim que funciona, não é isso, não é dessa forma que as coisas acontecem. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, de uma maneira bem prática, é que a primeira etapa para fazer um data mapping é identificar a necessidade daquele cliente. Então, o cliente, quando ele vem até você, você precisa fazer uma primeira reunião prévia com ele. Você precisa entender qual é a necessidade dele, o porquê que aquele cliente veio até você, né? Qual é a necessidade dele, o porquê ele precisa estar adequado à LGPD, qual é o calcanhar de Aquiles daquele cliente. Então, a minha indicação, a minha orientação comece pelo calcanhar de Aquiles, comece por aquilo que motivou o cliente a trazer até você, vir até você, beleza? Então, a primeira questão aqui é nós identificarmos as necessidades do cliente. Então, antes de começar a fazer qualquer mapeamento, qualquer processo e procedimento dentro do cliente, precisamos identificar o porquê aquele cliente veio até a gente. Qual é a real necessidade dele? Qual é o negócio dele? Ele é um e-commerce? Ele é uma startup de tecnologia da informação? Ele desenvolve softwares? Ele é um corretor de seguros? Ele é um supermercado? É uma farmácia? É uma indústria? Não sei. É um escritório de advocacia? Enfim, precisamos entender em que momento que aquela empresa está, qual é o cenário que ela está inserida, para que depois a gente possa começar a pensar neste data mapping. E o porquê que o data mapping é tão importante também? Porque é nele que a gente vai documentar e deixar isto documentado para um eventual... enfim, se tiver uma investigação, se tiver uma solicitação, uma auditoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dentro daquele cliente, esse data mapping, esse caminho pelo qual os dados percorrem dentro daquela determinada empresa, daquela determinada área de negócio, vão poder ser apresentados de uma forma, num documento formal, tá? Então, beleza. Primeiro passo, recapitulando aqui, o primeiro passo é identificar as necessidades do seu cliente.
Identificadas as necessidades, tá bom, por que ele veio até mim? Bom, ele veio até mim porque, usar um exemplo prático, para contextualizar. Ele veio até mim porque ele tem um e-commerce e ele quer adequar o e-commerce dele, ou seja, todos os dados pessoais que ele coleta naquele momento em que uma pessoa entra no site dele para poder comprar joias, aquela empresa quer estar adequada à legislação. Ótimo! Tudo bem, então vamos começar por aí. Depois a gente vai ver quantos funcionários tem, se tem funcionários, o que a gente vai precisar fazer com essas outras dados, mas vamos começar por este momento. Ok, tá bom. Então aqui neste cenário que eu tô dando de exemplo, eu acho que pra gente contextualizar, vamos seguir como exemplo aqui sempre essa questão do e-commerce, tá? E-commerce de joias, para que a gente consiga contextualizar todas as etapas na prática, para que fique mais fácil. Então, supondo que o nosso cliente é um e-commerce de joias. Primeira reunião, oi, tudo bem, tudo bom, tá ótimo. Então, o que você quer, né? O que você espera do nosso trabalho? Qual é a entrega que você espera que a gente faça? Olha, Natália, eu quero, isso é o cliente falando, tá? Eu quero adequar o meu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu ouvi falar, sei que isso é importante e me pareceu ser relevante. Eu quero adequar. Legal, então tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que esse cliente está preocupado, esse cliente quer adequar, eu vou fazer algumas perguntas chaves para esse cliente. Então, eu vou primeiro tentar identificar como que é o seu e-commerce, né? Você tem um aplicativo? Você utiliza um site? Você tem loja física? Quem é o seu desenvolvedor do seu aplicativo? Você tem algum prestador de serviço que participa dessa cadeia de suprimentos? Enfim, a gente vai precisar fazer uma investigação prévia para conseguir tentar desvendar algumas coisas que são muito importantes para a execução deste data mapping posteriormente. Beleza, então identificadas as primeiras necessidades do cliente nessa primeira etapa, vem então o que a gente chama de segunda etapa, que é a questão do budget. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Então a segunda etapa, recapitulando aqui, não sei se eu falei muito rápido, é o budget. O que é budget, Natália? É o orçamento. Gente, orçamento. O cliente desse e-commerce, por exemplo, ele pode ter um orçamento pequeno, ele pode não estar disposto ou pode não ter em caixa um valor alto para poder te pagar. E aí a gente tem outro vídeo aqui no canal falando sobre precificação, sobre o valor da sua hora. Isso é uma pergunta muito constante, as pessoas me perguntam, mas quanto cobrar? Gente, quanto cobrar depende, tá? Então depende dos seus custos, depende do valor da sua hora e você precisa entender isso de uma vez por todas. A sua hora é uma, a minha hora é outra, a outra hora dele é outra, cada um tem um valor de hora, cada um demora um tempo para executar, cada um tem uma metodologia, cada um faz e executa essas atividades de uma forma. Então, beleza. Qual é o orçamento que aquele cliente tem para executar aquilo? Supondo que este e-commerce é um e-commerce que tem um faturamento não muito expressivo e que ele, então, quer que este programa de adequação seja mais enxuto, ele não quer despender tanto. Então, supondo que neste momento a gente definiu o budget, então podemos ter um budget super alto, aquele cliente fala, não, eu quero o top master, eu quero que você faça tudo, eu quero que entregue tudo, e tem aquele cliente que é um programa mais enxuto. Então, a segunda etapa é a gente entender financeiramente como que nós podemos encaixar os nossos serviços dentro do orçamento do cliente. Beleza, terminada essa terceira etapa, então na segunda etapa nós vamos para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa então? A terceira etapa é nós identificarmos, faz parte um pouco da primeira, mas dessa vez a gente vai fazer isso bem específico. Nós vamos identificar quantos fluxos de dados tem, quantos fornecedores existem naquela cadeia e mais ou menos quantos dados pessoais existem naquele banco de dados. Aqui eu acho que um ponto é muito relevante, gente. Inventário de dados, né? Então, quando você faz um inventário de um estoque, o que é fazer um inventário de um estoque? O estoque físico, né? O estoque de loja. É você chegar no estoque e dizer, você tem 3 latas de atum, você tem 20 caixas de leite, enfim, você vai inventariar de fato. Então, supondo esse nosso cliente e-commerce de semijoias, quando ele faz um inventário do estoque dele, ele vai chegar lá e vai dizer no estoque dele, eu tenho tantas peças disso, eu tenho tantas peças daquele anel, tantas peças daquele colar. Ele inventariou o estoque.
Quando você faz um inventário de dados, você vai dizer, tá bom, então no banco de dados desse e-commerce, quantos CPFs tem? 300. Quantos nomes completos tem? Não. Quantos RGs? Quantos dados de cartão? Quantos... E assim sucessivamente. Isto é inventário de dados. Mapeamento de dados, ou seja, fazer o mapeamento dos dados, não é isso. Não é inventário de dados. É diferente. Por que é diferente? Porque no mapeamento nós vamos identificar quais são os tipos de dados tratados por aquela área de negócio. Então, supondo esse nosso cliente de e-commerce, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar para esse cliente, vamos dizer, tá bom, no seu aplicativo, quais são os dados pessoais que você coleta? Ou seja, quais são os dados pessoais que você solicita para que o seu cliente, então, faça uma compra no seu aplicativo? Ah, eu solicito nome, precisa ter o endereço, precisa ter dados de cartão, precisa ter geolocalização, eu preciso ter acesso a isso, XYZ. Isso é fazer mapeamento de dados. Então, você está identificando quais dados pessoais são coletados por aquele cliente. Você não está identificando quantos CPFs ele tem na base de dados, quantos RGs. Não, isso é outra coisa. Então, vamos separar as caixinhas, tá? Inventário de dados, inventariar algo é justamente chegar lá no estoque e ticar o que você tem. Mapear os dados, enfim... É meio nebuloso, né? Mas assim, óbvio que se você mapear os dados, também pode ter dentro desse mapeamento o inventário de dados. Mas enfim. Então, beleza. Chegamos lá, identificamos que ele coleta XYZ de dados, ele tem 2 fornecedores na cadeia de suprimentos e ele tem 3 fluxos de dados, ou seja, ele compartilha esses dados com 2 pessoas e com mais uma outra pessoa, enfim. Tá bom, tem 3 fluxos, consegui fazer um panorama geral. Então, eu já sei as necessidades do cliente, o budget, quais são os dados e quais são os fluxos. Beleza, terceira etapa cumprida. O que nós vamos, então? Nós vamos para a etapa 4. A etapa 4 é a definição da metodologia. Aí sim, você, como profissional da área de proteção de dados, vai conseguir definir qual é a metodologia que você vai adotar para aquele cliente. Então, supondo este cliente do nosso modelo aqui, que a gente está usando o e-commerce de joias. Então, nessa etapa, nós vamos definir qual é a metodologia que nós utilizaremos para dar seguimento nessa fase de mapeamento. Então, supondo que ele, como é um e-commerce pequeno, não tem um faturamento muito alto, ele definiu um budget enxuto. Nós conseguimos identificar aí que a base de dados deles não é muito grande, ele só tem 3 fluxos. Ok, o que eu faria então neste caso? Neste caso, eu utilizaria as minhas planilhas e os meus formulários padrão, né? Os meus modelos de coleta de informações. Então, o que esses modelos, eles comportam? São perguntas-chave que são feitas para o cliente, para que nós, advogados, possamos, então, identificar quais são os tipos de dados tratados e coletados de forma documentada, quais são os fluxos, ou seja, se há compartilhamento, com quem é feito esse compartilhamento, se existe uma finalidade, para qual finalidade, o que aquela empresa faz com aqueles dados, por quanto tempo ela armazena, enfim, são perguntas chaves, perguntas essenciais e fundamentais sobre o que é feito com aqueles dados, né? Neste caso do cliente com budget enxuto, eu, Natália, né, na minha empresa hoje, eu não participo ativamente. Então, o que isso significa? Significa que eu não vou lá no cliente e faço as entrevistas, acompanho, eu mesma executo, porque isso, obviamente, encarece o processo, né? Então, se o cliente tem um budget mais enxuto, ele não vai ter esse meu acompanhamento de perto. Então, como é que eu faço? Eu simplesmente delego essa função para o cliente. Eu envio as planilhas, os formulários com as perguntas-chave. Tem uma planilha de Excel, no meu caso é em Word, mas poderia ser feito em Excel, que tem ali umas colunas-chave do que, enfim, dos dados que são coletados, isso tudo você documenta. Então, o que tem nessa planilha? Tem quais são os dados coletados, por quanto tempo você armazena, para qual finalidade. Ali vai ter uma coluninha com a base legal para cada um dos tipos de dado. Se tem compartilhamento, se tem transferência internacional,
se tem medida de salvaguarda, enfim, ali você vai fazer um checklist de coisas, de mapeamento do que aqueles dados têm ou não para aquela determinada área de negócio daquela empresa. Então, neste caso, por exemplo, eu escolheria a metodologia low cost, que a gente chama, uma metodologia mais baixo custo e que o cliente faz por si mesmo. Eu reviso, se não tiver a contento, eu recebo essas planilhas, eu digo, olha, não tá legal, eu ainda não recebi as informações necessárias e suficientes, precisa revisar, precisa voltar, enfim. Mas isso tudo quem faz é o cliente. Supondo, então, o contrário, que o cliente está com budget top. Ele disse, olha, eu quero fazer do início ao fim, quero que você faça tudo. Então, como eu faço neste caso? Neste caso, eu conduzo as entrevistas pessoalmente. Então, eu chegaria para o responsável dessa área, da área desse e-commerce, e faria as perguntas-chave e tentaria, então, extrair dele quais são os dados pessoais que são tratados, qual a finalidade, todas essas questões que estariam nos formulários, nas planilhas, eu faria isso por mim, ou seja, seriam entrevistas individuais feitas com algumas pessoas-chave daquela empresa ou daquela área de negócio para extrair as respostas. Tendo isso em mãos, né? Então, e aí tem mais um detalhe. Supondo que esse cliente chega e fala assim, olha, eu também quero saber tudo que eu tenho na minha base de dados. Eu quero inventariar tudo, eu quero que tudo esteja catalogado, tudo esteja organizado, tá. Ótimo, então existe uma possibilidade da gente usar um software de prateleira, um software do mercado para fazer esse inventário de dados do seu banco de dados. E aí a gente vai fazer inventariar, saber o quanto a gente tem de cada coisa para conseguir organizar isso dentro do seu banco de dados. Ok? Então, separadas as caixinhas. De novo, lembra que eu falei, né? Inventário de dados e mapeamento de dados. Mas voltando aqui. Então, esse data mapping vai depender, então, dessas 4 primeiras etapas essenciais e fundamentais, certo? Que a gente falou, que foi a primeira identificar as necessidades do cliente. A segunda, então, é o budget, né? O orçamento. A terceira, fluxos e quantidade de dados, né? Quantidade de fluxos e quantidade de dados dentro daquela base de dados do cliente. E a quarta etapa, então, é a definição da metodologia que nós utilizaremos para aquele cliente, a depender do que aconteceu nas etapas antecedentes. Então, assim, gente, de tudo que eu falei aqui, o que eu quero deixar de essência para vocês? Não existe uma receita de bolo, não existe algo pronto, fixo, algo que seja sacramentado. Não existe apertar um botão e a empresa fez o mapeamento, a empresa fez o inventário, a empresa está em compliance, adequação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Nós precisamos ter sensibilidade para conseguir extrair do cliente as necessidades, entender qual é o orçamento dele naquele momento, para então executar e entregar para o cliente. Ok, tá bom, Natália? Então, fiz tudo isso, fiz o mapeamento, identifiquei as necessidades, o cliente fez por ele mesmo, enfim, vamos voltar para o nosso caso prático aqui, o nosso cliente modelo, cliente de e-commerce de joias. Bom, o que eu vou entregar para o meu cliente, então, no final desta etapa do datamap? Eu vou entregar o que eu chamo de relatório de operações de tratamento de dados pessoais. O que tem nesse relatório, então? Neste relatório eu escrevo de forma detalhada tudo aquilo que consta nas planilhas, em formulários e, inclusive, se nós fizermos o inventário da base de dados do cliente, também o que tem na base de dados, no inventário, o que foi organizado. Então, o que vai ter esse relatório? Vai ter o seguinte, vai ser extenso, bem documentado, dizendo, olha, na empresa XPTO, nós, enfim, identificamos aqui que são coletados X, Y, Z dados, enfim, a copy, né, o texto que você vai utilizar, a forma como você vai fazer, vai ficar a seu critério, tá? Existem algumas formas, existem modelos, existem padrões. Eu desenvolvi o meu próprio padrão da forma como eu entrego para os meus clientes, porque eu vejo que tem muito mais valor. Porque não adianta eu entregar um relatório de 399 páginas para um cliente que não é jurídico, que ele não vai ler, que ele não vai entender, enfim. Bom, então, no final desta etapa, com todas essas informações na mão, eu entrego este relatório. Nesse relatório, sim, está descrito de forma detalhada
tudo o que é feito com aqueles dados pessoais, quais são coletados, quais não são coletados, enfim, finalidade. Eu detalho isso muito bem feito, né, neste relatório. E eu sempre alerto os meus clientes que isto não é uma pá de cal, ou seja, não entreguei isso e acabou, morreu, nunca mais mexo nisso, pronto, agora estou adequado para sempre. Não, é um constante processo de atualização, de monitoramento e de adequação. Por quê? Porque amanhã ou depois a autoridade nacional pode vir e pode trazer uma regulamentação nova. Amanhã ou depois alguma norma setorial pode vir e trazer alguma outra regulamentação. Enfim, pode vir uma alteração no próprio texto da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela empresa pode ter uma modificação significativa ou até mesmo bem sutil, mas que traz grandes impactos para aquele relatório. Então, esse relatório vai precisar ser revisto constantemente. Então, a minha indicação, o meu aconselhamento para os meus clientes é fazer uma revisão mínima a cada 6 meses. Tá? Um acompanhamento semestral daquele relatório que foi entregue, para saber, teve alguma atualização regulatória ou legislativa, ou enfim, ou não, alguma atualização ou modificação de processos e procedimentos internos daquele cliente, não importa. É sempre importante fazer uma atualização constante. E se teve uma atualização, faz a modificação no relatório, faz a modificação na planilha de Excel, ou na planilha em Word, ou no documento, enfim, não importa a forma. Importa que você precisa ter isto documentado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é como uma lei, ela é um regulamento, né? E ela traz os requisitos do compliance, né? As necessidades de demonstrar a conformidade, como que você demonstra conformidade num processo judicial, num processo administrativo, numa eventual investigação ou auditoria de um cliente externo, de um player, ou do PROCON, do Ministério Público, ou da própria Autoridade Nacional, por meio de documentações. E quais são essas documentações? O relatório das operações de tratamento de dados, as planilhas e formulários que foram executadas por você, preenchidas e entregues para o seu cliente. Tá legal, gente? Então, assim, eu espero muito de coração que eu tenha desmistificado para vocês aqui essa questão do data mapping. A minha intenção neste vídeo foi justamente trazer para vocês em linhas claras, limpas, sem juridiquês, sem ficar falando em data mapping, data flow. Não, Natália, eu preciso entender isso, tá bom, na prática. Então, beleza, vamos pegar o nosso cliente padrão modelo. Essa é uma sugestão que eu passo para vocês, para todas as pessoas, para mentorandos, para alunos, enfim. Gente, pensem num caso real prático. Façam a mente de vocês trabalhar, né, num caso real, ainda que hipotético. Por quê? Porque este exercício de tirar da teoria, de tirar do papel, faz com que vocês, né, abram uma caixinha na frente e você fala, caramba, agora eu entendi o que é isso, agora eu consegui compreender. Então, use um caso prático. Se vocês quiserem usar esse do e-commerce de joias, legal, usem então a partir de agora, todas as vezes que vocês se depararem com algum novo conceito, que vocês verem alguma coisa nova da legislação, enfim, algo novo, pensem no caso prático, tá bom? Meu cliente hipotético, então, é um e-commerce de semijoias. Como eu vou resolver este problema? Como eu vou solucionar? Quais as soluções? E por isso que não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um apetite de risco. Ou seja, tem cliente que vai chegar e falar, não, eu não vou mudar a quantidade de dados que eu coleto, porque eu quero continuar coletando tudo isso. E tá tudo bem. Se o seu cliente quer assumir esse risco, ok, você vai alertar ele dos riscos que ele está correndo e vai tentar adequar ali da melhor maneira possível, vai tentar legitimar esse tratamento, vai tentar legitimar essa coleta, enfim. Então, assim, o profissional da área de proteção de dados precisa pensar fora da caixa, precisa ser dinâmico, multidisciplinar, precisa ter a mente aberta. Não adianta querer um framework padrão, uma receita de bolo, um negocinho que você põe ali, aperta um botão e a mágica aconteceu. Não é assim que funciona. É mão na massa, é papel, é cabeça pensando, é como eu vou solucionar o problema daquele cliente da melhor maneira possível.
da maneira mais criativa, mais inovadora, sem trazer risco, enfim, com segurança jurídica. Então, assim, nós temos um grande desafio? Temos, mas, gente, é fantástico, é genial quando você vê a coisa começando a acontecer e o processo, né, de implementação começar a acontecer e você vê o cliente começando a ganhar conformidade com a legislação, é mágico, é surreal, é muito legal e é o que faz o nosso coração vibrar, faz o nosso coração bater mais forte e faz valer a pena. Então é isto, né? Nesse vídeo eu trouxe para vocês o data mapping, então esse famoso mapeamento de dados, o data flow, que é a mesma coisa, né? E o inventário de dados. Então tudo isso aqui tá tudo nessa primeira etapa, nessa primeira fase. Não esqueçam, desmistifiquem essa coisa, pensem num cliente padrão modelo. Eu acho que isso vai trazer uma clareza de ideias para vocês significativa, tá? Eu sempre dou essa dica e eu acho que ela é fantástica, tá bom? Então, se você ficou comigo nesse vídeo até agora, é porque você realmente gostou do que eu falei aqui, gostou do meu conteúdo. E se você gostou, se você achou que ele foi relevante, que ele te esclareceu, abriu a sua mente, eu peço encarecidamente, deixe o seu comentário aqui. Sabe por quê? Porque é muito importante pra mim ouvir a sua opinião, ouvir o que você achou do meu conteúdo, do conteúdo que eu estou produzindo para vocês. E esse conteúdo é para vocês, porque essa é a minha missão de vida, é falar para vocês, é desmistificar esse juridiquês todo, esse monte de inglês, esse monte de termo, não. É na prática, vamos lá, vamos entender o que é isso de verdade, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um comentário, deixem o like. Se vocês também não gostaram, acharam que não foi relevante, enfim, deixem o seu dislike, mas por favor, comentem por que vocês não gostaram e o que eu posso fazer para melhorar o conteúdo, tá? É muito importante, muito relevante. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui nós falamos, como eu já disse, eu falo sempre sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre empreendedorismo, sobre pensar fora da caixa. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui pra vocês, meu ramo de atuação hoje, né, é 100% Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu venho de uma experiência de 10 anos na advocacia empresarial, direito contratual, consultivo empresarial, consultivo de alta gerência, de alta direção, enfim, então assim, eu tenho muita experiência, eu tenho muito background e eu quero passar tudo isso para vocês, para auxiliar vocês nessa nova jornada, nessa caminhada de atuação com privacidade e proteção de dados, porque eu acredito que seja a maioria das pessoas, mas as coisas que eu falo aqui se aplicam a outras áreas de negócio também, advogados que querem ou profissionais que desejam atuar nessa área mais empreendedora, consultiva. Então, vamos, abrir a mente, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.